ela pode ir atrás dos direitos dela? Existe direito que defenda uma pessoa com burnout, professor? Vamos lá. Primeiro momento, a pessoa que está com esse tipo de situação, no sentido de direito previdenciário, você tem duas situações. Você tem uma incapacidade temporária ou você tem uma incapacidade permanente. O direito, no sentido de encaminhamento, ele vai precisar que a prova seja produzida por outro profissional. Então, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, profissional da área de saúde, ele vai dizer qual é o nível seu de enfermidade. De adoecimento, né? Perdão, eu vou utilizar essa palavra adoecimento. Então, a partir disso, você pode ter um BPC, como fosse um BPC. O que é BPC? É um benefício de prestação continuada, mas a questão é a seguinte. A gente precisa compreender que se você tem uma incapacidade de sentido relativa, ou seja, temporária, você vai ficar afastado do trabalho enquanto essa incapacidade for diagnosticada. Aí você vai ficar fazendo o recall daquilo. Você vai ficar observando se o teu laudo vai comprovar se você ainda continua naquilo. Porque... Mas você tem que fazer uma formalização, Claro, porque... uma reclamação formalizada. É porque acontece o seguinte, a gente precisa, é o RH da empresa, né? Você faz esse... Enfim, a empresa vai poder dar um formulário, então você manda um e-mail, enfim. Você provoca, ou seja, você faz com que aquilo seja noticiado para a empresa. Você vai poder juntar a documentação, porque no primeiro momento a empresa ainda arca com alguma coisa, mas depois dali para frente aí vai ser o INSS, que vai ter que ficar te dando essa guarida. O que a gente precisa compreender é o seguinte, se essa incapacitação para o trabalho, se ela é nesse sentido, primeiro, diagnosticado, ou seja, e aí a gente tem vários, como a professora colocou aqui pra gente, vários sintomas, né? Porque assim, pessoal, estressar com o trabalho é normal. Sim. Por exemplo, a gente, na linguagem jurídica, a gente diz assim, e aí, vamos fazer, meu irmão, tô de prazo. Tô de prazo, sabe? Tá na correria. Não, tô de prazo. Prazos. Eu tô de prazo. Então, tô de prazo, estou na correria, porque tenho algo pra finalizar. Pronto, tem algo pra entregar. É, tipo no jornalismo a gente fala, rapaz, tô corrida que tem o deadline. Pronto, o deadline, aí a gente tô de prazo. E a gente tem prazo. Então o prazo, ele é algo estressante. Porque você tem que entregar. Uhum. Não que tem que entregar qualquer coisa, você tem que entregar. Então assim, tem um estresse. Por exemplo, o aluno, eu digo isso porque a realidade da gente é aqui, mas tem outras, né? O aluno, ele vem aqui para poder fazer a prova. Aí, prova dia de quarta-feira, jogo. Ele quer assistir o jogo. Certo, mas aí eu nem trago a história. Tem estresse que é passageiro. Porque o estresse... Por favor, me corrija, tá certo? A gente se estressa no sentido de você ter demandas que são contrárias ou aquilo que você gosta ou aquilo que você tem para fazer. Mas é o que ela tava falando, uma coisa é estresse, outra coisa é burnout, né? Pois é, porque a pessoa... Por isso que alguém da área técnica como ela tem que chegar, sentar, aquele velho ditado, vamos discutir, né? Vamos debater. Quem trabalha na área comercial, por exemplo, trabalha com meta, com prazo, e aí? Duas coisas é comum. Quem vai para aquela área sabe que já vai lidar no dia a dia sob pressão e tá tudo bem. Agora a questão é, esse trabalhador, quando ele escolheu essa área, ele estava preparado? Tem pessoas que escolhem áreas também que não estão preparadas. Mas a cobrança, o estresse, o aluno, por exemplo, ele tem um prazo para se preparar para a semana de prova. Tem tempo para estudar e tem um prazo. Mas então, assim, existe responsabilidade do empregador aí a gente... ao empregado, ao colaborador que tá com o burnout, ele tem alguma responsabilidade nisso? Aí a gente precisa observar o seguinte, existe um nível de cobrança. Por exemplo, aí cada categoria tem a sua, vamos dizer, a sua peculiaridade. Você colocou a questão dos policiais, do pessoal da Força de Segurança, enfim, com relação ao pessoal de segurança, a categoria que tem mais estresse que eles são o pessoal que trabalha com minas. Mina de minerando, carvão e tal. Ali Serra Pelada. Mas aí... Ali é de ouro. Mas aí, veja, se você tiver depois interesse, eu sempre passo para os alunos, a gente tem um livro do Émile Zola. O título do livro é Germinal. E tem um filme com Gerard Depardieu. E aí você vê a situação dos trabalhadores em minas de carvão na França no século XIX. Por exemplo. É porque isso é Esse foi... Sim. Pode falar, tô me ouvindo. Ok.
Aí o que acontece? Você observa que a jornada era de 12 horas por dia. As condições de trabalho. Aí você observa que as pessoas que trabalhavam na mina não tinham EPI nenhum. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, EPI. E é porque as siglas vêm mais ligeiro do que o pensamento. Capacete, esses equipamentos. Fone, para evitar auricular e tal. Acidentes. As mulheres ganhavam metade do que ganham os homens. E crianças a partir de 7 anos podiam trabalhar. Jesus, amor. E você moraria na casa da pessoa que era dona da mina. E você pagava o aluguel a ele e comprava a comida a ele. Então, pra gente sair desse... Claro, aí começam as revoltas. Então. Pra você sair desse patamar, pra vir hoje discutir o que é burnout, não que não seja... O trabalho, ele também te estressa. Porque assim, a minha linguagem vai ser essa. E aí, por favor, me corrija. Mas esse atrito que vai ocorrer, ele não vai deixar de ocorrer. Não no sentido de conflito, de agressão. Mas ele não vai deixar de ocorrer. Só que aí, as pessoas também têm uma formação psíquica, né? Então você precisa começar a compreender qual é a formação. Porque, por exemplo, tem habilidades. Por exemplo, quem trabalha com financeiro é diferente do povo que trabalha com comercial. Sim, mas veja, aí eu acho que entra com a peculiaridade de cada trabalho. Vamos supor, eu sou cantora. Pra eu subir num palco, vamos supor, não sou, né? Gostaria até. Mas pra pessoa subir num palco, ali pra mim pode ser super prazeroso, me dá aquele friozinho na barriga, que é um estresse positivo. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que é extremamente tímida. Vamos supor que o senhor seja tímido e eu te coloco num palco no Allianz Parque ali pra tu cantar pra um monte de gente. Tu já vai estar ali passando, botando os bofs pra fora. É totalmente diferente esse estresse. Então, cada profissão, ela vai ter essa peculiaridade, né, Marjorie? Mas o que eu queria entender é se existe na legislação brasileira algo que defenda, algo que intervenha a uma pessoa que está sofrendo de burnout. Veja só, foi diagnosticado, a pessoa tem o direito de ingressar perante o INSS para poder... Só isso? Não, veja... Até porque assim, ó, só um minutinho, professor, só corroborando aqui. Desde janeiro de 2022, a OMS reconheceu como acidente do trabalho e incluiu na CID-11, como eu havia falado, como acidente do trabalho. Então, igual a uma pessoa que se corta, que eu perdi meu dedo trabalhando aqui, machuquei aqui, perdi meu dedo. Você afastada pelo INSS, a própria pessoa que comprovou que está adoecida, realmente incapacitada de realizar suas atividades laborais, ela também pode ser afastada pelo INSS. A lei que rege a pessoa que, Deus me livre, perdeu um dedo é a mesma que rege, que protege o trabalhador em relação à saúde mental. Entendi. Desde que devidamente comprovada pelos profissionais da saúde. Por exemplo, aqui entra um laudo de um psicólogo, deixando claro quais foram os testes que foram aplicados, que realmente foi identificado juntamente com o parecer de um psiquiatra.